Rapaziada, vocês estão acompanhando notícia, né? Nós sabemos que o mundo está em conflito, né? Cada momento é uma tensão diferente. Desde 2022 tem a guerra na Ucrânia com Rússia, né? E agora o Oriente Médio em tensão, Israel contra o Hamas, Hezbollah, Venezuela, aqui o bicho pegando. E a novidade hoje não, né? Que nós vamos reagir hoje, novidade da semana, é que a Ucrânia botou o pé em território russo, cara. Então, vamos reagir aqui ao vídeo do professor Roque. Ucrânia invade a Rússia. Então, vamos nessa, cara. Vamos assistir e entender o que pessoal, aconteceu. Quero falar sobre um acontecimento da guerra na Ucrânia que é histórico. Tá muita gente falando sobre uma contraofensiva ucraniana que capturou e invadiu o território russo. Esperei alguns dias para falar do assunto porque tem muita desinformação, contra-informação, cada lado diz uma coisa. E aqui nesse vídeo eu quero fazer um guia, mais ou menos, do que está acontecendo para vocês entenderem melhor. Bom, primeiro fato histórico importantíssimo. É a primeira vez que nós temos, desde a invasão dos soviéticos, a Operação Barbarossa, que a Rússia é invadida por outro país. A Ucrânia já tinha testado, né, ou buscado algumas pequenas incursões no território russo em regiões da Rússia que tinham movimentos separatistas, mas essa é a primeira vez que é uma invasão organizada. Vou explicar melhor exatamente, né, onde está localizado. Aqui vocês já conseguem ver o mapa da Ucrânia. Essa parte aqui com essa linha vermelha significa que todo este território aqui, que é a Ucrânia, está em posse e ocupado, aqui está a Crimeia, em posse e ocupado pelos russos. E dessa vez os ucranianos decidiram que eles iriam contra-atacar, não tentando recuperar o seu território, mas que eles iriam partir para o território russo, buscar um território russo. Isso aconteceu na região de Kursk, que é uma província, né, um estado da Rússia, e foi aqui que, mostrar para vocês mais de perto, aqui é o Oblast de Kursk, né, como vocês podem ver. E essa cidade de Sudska, mais ou menos esse pedaço aqui, essa área está ocupada pelos ucranianos. Os ucranianos avançaram, invadiram e estão presentes aqui. Vamos fazer uma pausa no vídeo? Eu ia falar isso agora, cara. O professor Roque tá de insider, cara. E eu quase que eu coloquei uma insider cinza dessa também, não foi, mano, Walter? Como o fundo da parede aqui é cinza, eu falei, não, o preto é melhor, vou usar sobressai preto. mais, Eu né? trouxe uma preta e uma cinza que tá ali. Olha lá, cara. Vamos nessa. Vamos ver aqui o merchan do professor Roque também, né? Faz parte, né? Estamos usando o vídeo dele. Então, vamos fazer o merchan também. Falar do nosso patrocinador, a Insider, apoiadora do canal e fabricante dessas camisetas incríveis que eu amo, que é a Tech T-Shirt. Mas não tem só camiseta, eu sempre lembro vocês disso, tem várias outras coisas e não são só produtos masculinos, tem um monte de coisa feminina também. Vocês precisam dar uma olhada no site, tem muita coisa legal. Ó, inclusive essa calça aqui, gostei bastante. Tech T-Shirt gola V, também gostei, ó, tem até polo. Tech T-Shirt manga longa, essas eu uso bastante. Tem o hoodie ali com capuz, tem pullover, tem um monte de coisa. E claro que você pode usar o meu desconto do Roque HOC. Então quando você for comprar, use o desconto. As roupas da Insider, elas são muito versáteis e são muito confortáveis. Tecidos tecnológicos, é muito gostoso de vestir. E você pode usar de verdade em todas as ocasiões. Funciona em todos os lugares. Eu mesmo uso em todas as situações e lugares. Então, não se esqueça do meu cupom ROC, HOC. Vamos voltar pro vídeo. Bom, uma das perguntas mais importantes é qual o tamanho. Cupom na Insider Roque, professor Roque. Vamos nessa. Cara, é interessante como ele marca no mapa, né? Fica muito, muito bom de visualizar. E vamos ver o vídeo. Tamanho da ofensiva. E essa resposta não é muito simples, por razões óbvias, né? A Ucrânia fala um número, os russos dizem que o número ucraniano é, na verdade, 1/3 desse número. A gente não sabe exatamente, existe muita narrativa por trás disso. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio entre o que os dois lados falam, um pouco mais próximo dos números que a Ucrânia fala. A Ucrânia diz que já tem 1.000 quilômetros quadrados ocupados ou conquistado e já penetrou em até 60 quilômetros. 60 quilômetros, para vocês terem uma ideia, talvez seria até aqui, mas não necessariamente eles estão ocupando todo esse território. Alguma incursão pontual por parte dos ucranianos que entraram, foram, avançaram, mostraram que estavam ali e voltaram, e não que eles estivessem dominando todo esse território. A discussão é importante, né, que obviamente os russos foram pegos de surpresa. Isso desencadeou um sucesso da operação dos ucranianos, fazendo com que eles conseguissem prender muitos soldados russos. Então, prisioneiros de guerras
de guerra já tem um número substancial de russos, tá por volta de mais de 1.000 soldados russos já presos pelos ucranianos e uma presença nas cidades e tal, então fazendo uma política de boa vizinhança com a população local. A próxima pergunta seria, mas por que os russos foram pegos de surpresa? E a resposta, em parte, eu já expliquei num outro vídeo, que é porque a Rússia não conseguiu conquistar a Ucrânia. Porque a Rússia não conseguiu conquistar a Ucrânia. Assistam esse vídeo se você não viu. O vídeo tem mais de 2 milhões de views. Eu explico no detalhe os erros russos. E esses erros continuam sendo repetidos aqui. A estrutura ditatorial de um regime ditatorial autocrático não permite que você traga feedback, que você traga opiniões críticas ou negativas. Todo mundo quer agradar o líder e ninguém fala nada de ruim que ele não quer ouvir. Ou ninguém fala coisas que estão dando errado, porque você estaria contrariando a vontade do ditador. E, nesse sentido, você cria um ambiente fantasioso e você não corrige, não endereça problemas graves que precisam ser identificados somente quando você aponta e critica e mostra que aquilo está ali. Nesse sistema, nessa estrutura política autoritária, você não tem um espaço para isso. Esse é um dos grandes problemas. O outro problema não tem a ver com a Rússia, mas tem a ver com limitações que a Ucrânia tinha desde o começo da guerra. Eu tenho dito para vocês que uma das razões, ou um dos meios da guerra acabar, ou talvez só tenha 2 meios de verdade, um deles é o Putin perder o poder, morrer, acontecer alguma coisa com ele, o outro é o Putin perder. E para o Putin perder, a Ucrânia tem que ganhar. Para a Ucrânia tem que ganhar, uma coisa importante tem que acontecer, que é os aliados da Ucrânia, o Ocidente, precisam querer que a Ucrânia ganhe. E eles não querem porque eles estão sempre com medo, com receio de uma potencial escalada da guerra. O Putin vira e mexe, ameaça que vai usar armas atômicas, e o Ocidente... Exatamente. E eu ia falar isso agora. Deixa eu dar uma pausa bem rápida. 2 formas. A Ucrânia para ganhar, né? O Putin perder, né? O que é o Putin perder, cara? Se o Putin, quando percebe, ele tem o direito de usar a arma nuclear. Agora, uma coisa que eu não entendo, mano, Walter, eu não sei como é que seria fácil isso. O Putin viaja de um lado pro outro, mano. Nos aliados dele. Ele vai pra Coreia do Norte. Por que não dá pra derrubar o avião? Como é que é isso? Então, irmão, a meu ver, a Rússia é um país muito grande, né? E ele é cercado ali, acho que tem uma certa proteção, né? Para a Ucrânia chegar lá em Moscou, acho que é um chão, né, irmão? Não é ir lá, não é matar o cara lá. Ele sai da Rússia, ele vai num comboio, numa proteção, beleza. Sim. Mas se tu... derrubaram o avião do Prigozhin, derrubaram o avião, o helicóptero do presidente do Irã, pô. Não dá pra derrubar. Porque ele tá em guerra, mas ele viaja, pô. Sim. Ele vai pra onde ele é bem recebido. Ele foi pra Coreia do Norte, por exemplo. Você não consegue fazer um ataque lá e acaba com ele? Acaba com ele, acabou com a guerra, ou não? Não, porque tem toda a estrutura da Rússia. Exato. Mas enfraquece, não? Sim. Não, eu digo assim, que ele viaja para países que ele não passa nem próximo ali da Ucrânia, né? Talvez ali somente dos aliados dos Estados Unidos, mas aí os Estados Unidos não vai fazer esse ataque, né? O camarada tá dando uma informação aqui, ó. Ele falou, a Rússia tem um trem presidencial pra China e pra Coreia. Eu não sabia disso, né? Mas você tem que... Se você atacar o cara, né? Agora eu não sei quais são os tratados, enfim. Bom, ninguém esperava, cara, que a Ucrânia fosse botar o pé, né? E dominar um território russo, né? E o Putin já tinha alertado, né? Isso que o Rock vai falar agora, né? Que se entrar na Rússia, ele aperta o botão nuclear, né? Agora vamos ver se ele vai fazer isso, né? De forma tática, pelo menos, né? Cadê? Deixa eu voltar. Vai. Precisam querer que a Ucrânia ganhe. E eles não querem porque estão sempre com medo, com receio de uma potencial escalada da guerra. O Putin vira e mexe, ameaça que vai usar armas atômicas, e o Ocidente ajuda a Ucrânia quando decide ajudar de uma forma tímida, indecisa e contraditória. Como assim? Entrega mísseis, por exemplo, de um alcance mais longo, mas fala que a Ucrânia não pode usar esses mísseis no território russo, só pode usar dentro da própria Ucrânia contra russos que estão no seu território. E o tempo inteiro, as ajudas estão condicionadas a regras de que a Ucrânia tem que agir com limites e ela não pode atacar o território russo. Imaginem você estar numa guerra, do outro lado você é o Putin, a Rússia, e você sabe que o seu inimigo, os aliados dele, que alimentam ele, que financiam, porque a Ucrânia não teria como continuar a guerra sem munição, sem equipamento, sem dinheiro, e isso vem do Ocidente, vem dos Estados Unidos, vem da Europa, todos os aliados do seu inimigo colocam regras que você não pode dar certos golpes, não pode atacar de certas maneiras. Nada mais cômodo e confortável para o Putin e para a Rússia, isso facilita muito a vida deles. E de repente, uma mudança de política, os Estados Unidos, o Ocidente no geral, permitiu que a Ucrânia fizesse um contra-ataque, um ataque em território russo, e tá
aí o resultado. Os russos não esperavam, isso estava fora do script, estava fora do roteiro do que até então tem sido feito. E isso mostra uma decisão, né, uma resolução mais objetiva sobre o que pode acontecer. Claro que isso não significa que vai continuar desse jeito para sempre. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós vamos ter eleição, a gente não sabe o resultado da eleição, tudo isso pode mudar, os Estados Unidos pode retroceder e pode ser só um pequeno indício, podem já ficar com medo, Putin já ameaçar e falar que vai usar bombas atômicas, o Ocidente vai falar para a Ucrânia, pô, não vai mais, não entre no território russo, a Ucrânia já tem que recuar. Tem vários outros cenários que podem transformar essa realidade de hoje, ou seja, não achem que isso é um novo modus operandi da guerra. Ele é uma coisa momentânea, mas isso explica o porquê que a Rússia foi pega de surpresa em parte. A outra parte, eu sugiro vocês assistirem o vídeo se não viram ainda, porque a Rússia não conquistou a Ucrânia. A outra pergunta importante é por que os russos não expulsaram ou não frearam a ofensiva ucraniana? Parte da resposta ela não fica óbvia, porque, obviamente, o regime russo, o Putin, eles trazem sempre um discurso de um verniz, né, de uma capa de invencibilidade. Ou seja, tá tudo certo, nós já expulsamos todos os ucranianos, o que não é verdade, nós já vencemos, esse problema já está resolvido. Também não é verdade e isso mascara e esconde os problemas reais do porquê que isso ainda não aconteceu. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que a Rússia enxergou essa pequena entrada, né, essa incursão no seu território, como uma operação pontual e pequena e que não precisava de grandes manobras ou efetivos de defesa. E aí, então, a Rússia enviou soldados, poucos e não muito preparados. Esses soldados foram vencidos, porque não era uma incursão pontual, e sim uma operação maior por parte da Ucrânia. E aí, os ucranianos acabaram ganhando, então, um momento na sua ofensiva, né? Ganharam ritmo, ganharam confiança, força, uma vez que eles derrotaram os soldados russos que foram trazidos para proteger o território do país. A consequência, o resultado disso foi que os russos decidiram, então, ou perceberam que precisavam enviar tropas qualificadas. E as tropas enviadas não fazem parte sequer do exército, são tropas especiais do serviço secreto. Isso pode indicar que os russos estão chegando na exaustão do seu efetivo, né, da quantidade de tropas que eles têm de reserva para usarem em situações como essa, e colocaram não soldados ou não um contingente que é do exército, e sim um contingente especial. Isso mostra ou pode indicar que a Rússia está chegando no seu limite de saturação, da sua capacidade de continuar lutando e trazendo mais soldados, mais recrutas, convocando mais gente, tendo gente pronta e treinada para atuar na guerra. Uma consequência natural, se for isso mesmo que está acontecendo, é que a Rússia vai ter que começar a retirar soldados aqui, né, dos outros lugares que eu estava mostrando para vocês. Olha aqui o tamanho, né? É muito menor, óbvio, né? Mas é um território russo. E isso... Caraca, cara, olha só. Quando ele dá zoom, hein? Tava com zoom, né, mano, Walter? Parecia, cara, um território, um espaço considerável. Comparado a tudo que a Rússia já tomou da Ucrânia, avançou da Ucrânia, olha a comparação, cara. É um grão de arroz, né? É 1% do que a Rússia fez. Quanto uma panela inteira de arroz, mano, da Rússia. Mas meteu o pé na Rússia. Invadiu a Rússia. Certo? Agora, pô, a análise do professor Roque, ele é especialista nisso e tal, mas eu não consigo me conectar com a ideia que esse pedacinho aí, a Rússia teve dificuldade, a Ucrânia invadiu. Isso mostra que a Rússia pode estar no limite da tua capacidade. Não. É isso aí, cara, um negocinho de nada. Não, o que acontece, a meu ver, Glauber, é que a Rússia ela deslocou muitas tropas para aquelas áreas, né, para manter, e acaba que deixa algum lado vulnerável, né? E a Ucrânia talvez tenha se aproveitado disso, né? Cara, então, ela de fato, ela deslocou muita gente para cá. Só que a Rússia é gigante e é um exército preparado. Um exército que está acostumado com guerra, com conflito. Tu não vai botar todos os ovos numa cesta só, pô. Tu não vai concentrar tudo aquilo ali. E a capacidade vai muito além disso, pô. Ó, olha só como é a incoerência, né, num pensamento. Não que seja o professor Roque isso, mas vamos lá. Se você entende que a OTAN tá preocupada e a OTAN também não quer ganhar a Rússia logo, porque é o seguinte, se a OTAN, em tese, se a OTAN vai com tudo e vai OTAN contra a Rússia e vai ganhar, ele falou sobre isso. Primeira coisa, tem que saber se a OTAN quer ganhar essa guerra logo. Parece que não quer. Tá bom. Se a OTAN não quer ganhar com medo do que isso vai escalar, a OTAN não quer entrar de fato na guerra, sinal que a OTAN respeita a Rússia. Porque se fosse fácil, irmão, se fosse simples, eu vou aqui, eu sou OTAN, 31 países, ó,
pum, acabou, resolvi. Mas não. A Rússia tem condições de bater de frente com quantos 31 países. Dentro do território dela, ninguém vai entrar ali, ninguém vai invadir. Aquele pedacinho pequenininho ali, cara, isso não é indicativo para demonstrar a fraqueza da Rússia. Tanto é a Rússia forte, a Rússia é tão forte, que o mundo todo respeita, pô. E não vai ser esse pedacinho que vai indicar que ela já tá com a sua capacidade esgotada, né? Mas vamos ouvir o cara que sabe. Acontece pela primeira vez. Mas o que importa é que se essa situação for real, os russos vão ter que retirar soldados daqui, do fronte de dentro da Ucrânia, para proteger o seu país, o seu território. E aí o equilíbrio de forças que os ucranianos estão enfrentando nessa região do seu país que está ocupada vai mudar. Então, essa situação pode... Cara, olha esse pedaço aqui, cara. Pelo amor de Deus. Você vai deslocar soldado daqui para cobrir isso aqui. E vai deixar isso aqui, porra, fraco? Não. Porra, pelo amor de Deus. Não faz sentido pra mim. Glauber Roussetti! Não, cara. Isso aqui é questão de tempo, pô. Uma coisa é tu tomar esse pedacinho aqui, outra coisa é você conseguir invadir e tomar uma área grande, né? Significativa, né? Significativa, exatamente, pô. Mas isso aí mostra, né, que a Ucrânia ela tem peito de, meu irmão, de afrontar. Eu vou pisar aqui, eu vou fazer aqui o meu papel e, de certa forma, tá mostrando sua capacidade de combater em território russo para a OTAN, né, pro Ocidente, né, para os países que são ali seus aliados. Que ele tem capacidade de chegar no território russo. Se ele tiver mais apoio, ele consegue equilibrar, talvez, né? Então, mas aí resta saber, cara, se a estratégia, né, se o movimento geopolítico quer tomar pedaço da Rússia. Você acha que a OTAN quer tomar um pedaço e entrar no território russo? Não. Porque aí é outra parada, entendeu? O que você quer? Na visão da OTAN e da Ucrânia, quem tá errado? Quem é o invasor? A Rússia. Então você quer expulsar a Rússia do teu território, certo? Isso. Então toda a força tem que ser para tirar a Rússia e jogar a Rússia pro território dela. Isso. Se você faz um ataque, uma contraofensiva e domina o território lá, o game já é outro, pô. Mas aí entra a situação. Pelo menos a minha forma de ver é o seguinte: sai do meu território que eu também saio do seu. Só que, como você falou, né, é um pedaço bem pequeno ali que a Ucrânia adentrou ali na Rússia, e a Rússia está tomando ali uma boa parte da Ucrânia. Então, de certa forma, a Rússia está tentando mostrar para os seus aliados que eles têm capacidade de adentrar no território russo e, de certa forma, poder barganhar depois. Olha, eu só saio daqui se vocês saírem do nosso território, do meu país. É a minha leitura. Então, mas só não que... é tão fácil assim. Tá bom, mas deixa eu te mostrar aqui essa leitura. Olha aqui o mapa aí, olha aí. Não, então, tá, não, desculpa, mano, Valdo, eu tô dizendo. Eu só saio daqui se você me devolver isso tudo aqui. Então, tipo assim, cara, não é questão de ser Roussetti ou defender o Putin, nada disso. Cara, os caras estão em guerra. O Putin, tá ruim pra ele? Não, cara, olha o pedaço todo que ele tomou. O Putin esgotou a capacidade dele. Cara, se ele esgotou a capacidade de tomar mais parte, pra ele já tá bom, cara. Olha tudo aqui que ele conquistou. Aqui, ó. Olha o acessozão aqui que ele tem agora. Pô, pelo amor de Deus, pô. Entendeu? Agora, por que a OTAN não impediu isso aqui? A OTAN quer invadir o território russo? Não sei, vamos ver. Tem mais vídeo pra gente ver aí. Mas, assim, é muito bom o mapa do professor Roque, que mostra, cara, a dimensão do negócio, cara. Vamos lá. Alterar bastante o caminho da guerra. Naturalmente, vocês devem estar se perguntando, mas qual é o objetivo da Ucrânia, Roque? E assim, no começo, se cogitou que a Ucrânia pudesse estar buscando ter acesso a regiões importantes da Rússia, como gás ou uma usina nuclear próxima dali, conquistar cidades importantes com infraestrutura que tivessem recursos para a Ucrânia. Mas, na verdade, a gente poderia identificar 3 outros
objetivos aí, 3 possíveis objetivos, não são excludentes. O primeiro deles é elevar o moral das tropas ucranianas e humilhar o Putin. Imaginem o seguinte, o Putin vem dizendo, né, que ele tem uma operação, que a Ucrânia é isso, e ele não consegue defender o seu território. Isso soa muito mal internamente, né, para a população russa, estão insatisfeitas. O próprio Putin veio a público e fez vários pronunciamentos, mostrando ele dando bronca, reprimindo vários dos líderes regionais, mostrando que ele, na verdade, está fazendo a coisa certa e quem está errando são os outros. Isso demonstra que houve algum abalo, tem um problema a ser explicado para a população russa. Nesse sentido, humilha o Putin, mostra fraqueza. E, por outro lado, eleva o moral das tropas ucranianas que recentemente estavam cansadas e sangrando lentamente com o avanço do seu inimigo no leste. E agora essa resposta traz uma sensação de força, de vitória. A gente pode contra-atacar ainda. O nosso último contra-ofensiva não tinha sido bem sucedida, mas agora nós temos um outro caminho. Isso vai mobilizar, engajar mais as tropas e dar uma esperança. Na verdade, se o objetivo for esse primeiro, né, só de levar o moral e humilhar o Putin, em última instância, a Ucrânia não vai manter esse território. Vai ter um custo alto de combate militar, de proteger, policiar. Ela não vai ficar ali. Claro que assim, é duvidoso que seja esse, até por isso. Porque se ela está ali, está dando tudo certo e ela consegue manter o resultado, né, ou manter o controle, não tem por que ela simplesmente entregar isso sem causar nenhuma resposta. E aí isso nos leva à segunda possibilidade, que é a que eu acabei de explicar, que é a transferência de tropas do fronte, do leste, para lidar com esse problema aqui. E se isso acontecer, você enfraquece as defesas, né, as posições dos russos no leste e facilita que a Ucrânia possa ter mais... Cara, vamos lá. Na primeira possibilidade, Mano Val, tu é soldado ucraniano. Tu tá vibrando agora, caraca, invadimos o território russo. Olha a comparação no mapa, pô. Meu irmão, um grão de arroz contra um panelão de uma feijoada inteira, mano. Né? E outra coisa, o deslocamento dessa tropa pra cá, pô, pelo amor de Deus, cara, é a Rússia, cara. O Roussetti, Globo Roussetti. Essa área aqui é estratégica, tem interesse vital. Isso aqui, eu vou abandonar essa área totalmente estratégica que eu já dominei para proteger isso aqui? Isso aqui não é porta do desesperado, não, irmão. Você troca uma BMW por uma caneta. Né? Qual é o nome desse programa? Aí o cara não sabe, não tá ouvindo? Sim! Aí tu em casa, meu Deus! Pô, Glauber, é geopolítica, cara. Pô, eleva o nível aí, mas é pra tu entender, cara. Né? Se tu não tá entendendo o professor Roque falando bonito, eu tô tentando, porra, contribuir aqui, né, cara? Falando a porta do povo. Vamos nessa. Chance por esse lado. Esse é mais estratégico, me parece mais lógico do ponto de vista militar no geral. Talvez a Ucrânia possa ter começado pensando e tá no 2. Ainda assim, temos a terceira opção, que é usar esse território conquistado, essa terra, numa negociação futura de paz. Normalmente a gente fala que negociamos terra por paz, Mano Volta. E a Ucrânia não tem terra nenhuma, ela só quer a paz. O Putin está numa posição de barganha muito boa. Tá bom, eu paro o ataque, mas eu fico com tudo que eu tenho. Isso tem sido uma das demandas mínimas, assim, do Putin. E óbvio que a Ucrânia fala, não, eu não vou aceitar que você fique com todo esse meu território. Agora, e se ela manter e tiver esse território, numa possível negociação de paz mais à frente, ela vai dizer, olha, tá bom, você devolve o meu território e eu devolvo o seu. Aí já começa a se tornar um tipo de negociação para um acordo de paz do qual a Ucrânia concordaria. Exatamente. Certamente ninguém vai trocar tanto território por isso, mas se realmente o Putin não conseguir recuperar um território do seu país, mesmo que seja tão pequeno, a situação para ele fica muito ruim. E é possível até imaginar algum cenário onde se cogite uma troca de território. Tem coisa daqui que não vai mudar, por exemplo, a Crimeia. Cara, como é que pode a Rússia, com um território daquele tamanho, várias batalhas, várias guerras, já passou, experimentado, segunda maior potência militar do mundo, volta a imagem lá, mano, volta, não conseguir retomar um pedacinho desse aqui? Agora, não, a Ucrânia veio, invadiu, tá expandindo, tá apresentando dificuldade, tem uma estratégia, outra, aí é outra parada. Agora, é só isso aí? 1.000 soldados? Meu irmão, 1.000 soldados, o Putin manda pra morrer assim, ó, em 1 hora, pô. Tá nem aí, pô. E larga o corpo lá ainda. Vamos. O Putin não vai abrir mão da Crimeia, e não acho que ele entregaria a todos. Mas se isso se tornar algo maior, a negociação fica melhor para a Ucrânia. Para finalizar, não menos importante, ao contrário, bastante importante, uma conclusão aqui, um fechamento dessa história toda, né, dessa contraofensiva ucraniana, quais são os riscos para a Ucrânia? Não são poucos, gente.
A Ucrânia sofre do mesmo problema que a Rússia, talvez ainda maior. Já citei isso em vários vídeos e lives aqui, discussão sobre a idade mínima para o alistamento obrigatório militar, para a convocação militar. A Ucrânia não quer abaixar essa idade, já abaixou um pouco, mas ainda assim não está convocando todo mundo. Falta soldados treinados e capazes. Ela já perdeu uma grande parte dos seus melhores soldados, agora são soldados mais amadores. Então ela tem um problema, a Ucrânia tem um problema de contingente, de efetivo, e usar uma quantidade tão grande de soldados para uma operação como essa no território do inimigo é muito arriscado. Porque nós temos que lembrar que a Ucrânia está inserida num contexto que ela depende da ajuda e depende dos seus soldados para lutar. Se ela faz uma aventura numa coisa secundária, né, paralela, de uma aventura ofensiva, ela vai deslocar e pode perder soldados que serviriam para defender o país, que está numa situação cada vez mais complicada. Por quê? Para defender o país precisa de soldados e precisa de equipamentos. Os soldados você não repõe eles porque a população está morrendo, porque você não quer convocar os mais jovens, porque você tem que treinar, leva tempo. E os equipamentos é o Ocidente querendo dar equipamentos, munição, etc. Nós vimos a novela que foi para o Ocidente aprovar, né, para os Estados Unidos aprovar a ajuda financeira e militar para a Ucrânia. Com a eleição americana, como eu citei no começo do vídeo, vocês imaginam que se o Trump for eleito, as chances dessa ajuda secar são muito grandes. E se a ajuda secar, a Ucrânia está sozinha. Então, mais do que nunca, ela precisaria conter, reservar, guardar munição, soldados, para defender o máximo que ela aguentar por mais tempo aqui dentro. Partir para uma ofensiva que pode dar errado, no final é se colocar numa situação de extrema vulnerabilidade com o desenrolar da guerra. Imaginem o seguinte, então, se o Putin é bem sucedido, recupera o seu território e os ucranianos têm uma grande perda ali. O Putin vai se sentir seguro porque ele vai ver que teve uma perda e vai querer avançar mais. Ao invés da gente criar uma situação de um potencial acordo de troca de territórios, a gente cria um incentivo para o Putin buscar um avanço ainda maior. E tudo isso dentro desse contexto internacional da mudança do presidente dos Estados Unidos e potencial mudança da política americana sobre ajudar a Ucrânia. Bom, acho que é isso. Esses são os pontos mais importantes. A situação está em movimento constante. Tem muitas informações dos dois lados. Eu vou continuar acompanhando. Resumindo, faz mais sentido para você o quê? Faz mais sentido. Quem tá tendo mais risco aí? A Ucrânia ou a Rússia? Tudo que eu vi, a Ucrânia. Porque é o seguinte, a força da Ucrânia é do Putin não ter conseguido invadir mais. A Ucrânia, o Putin entrou e ficou, não foi expulso. As duas contraofensivas foram fracas. E essa aí entrou no território ucraniano, russo, sim, mas irrelevante. Eu fico imaginando o Putin olhando aquilo ali e falando assim: vamos dar esperança, deixa vir mais. Deixa vir mais, que aí eles vão ver o que eles estão fazendo. E outra coisa, ainda tem o argumento, o pretexto, porque o pretexto do Putin é o quê? É uma operação especial. Não que seja verdade, não que eu concorde, mas é uma operação especial porque tinha um grupo separatista ali, aquela região é mais russa do que ucraniana, então eu vou ali estabilizar a área, ponto. Acabou. Bom, vamos ver.